Você já se perguntou por que a sua barriga não diminui mesmo quando você começou a se alimentar de forma saudável? Talvez o problema não seja a quantidade de comida, mas sim alguns alimentos que você tem na sua casa e que estão travando o teu processo de queima de gordura, principalmente da região abdominal. O mais curioso de tudo isso é que as pessoas comem todos os dias esses alimentos e não entendem o mal que eles podem estar fazendo ao seu corpo e atrapalhando o teu processo. E hoje eu vou te mostrar esses 5 principais alimentos ou classe desses alimentos que atrapalham o seu processo de queima de gordura e estão sabotando os teus resultados. E eu quero que você fique comigo até o final, porque o último, inclusive, ele é o mais problemático de todos. E eu tenho certeza que você ou alguém da sua família está cometendo esse erro e está tendo dificuldade de perder gordura. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Rocha, sou nutricionista esportivo e eu estou aqui para te ajudar a alcançar um corpo com menos gordura, com mais massa magra, mais saúde e, claro, comendo de forma muito saudável e gostosa. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, é só se inscrever aqui embaixo. E aproveite e deixe também o like, porque esse vídeo aqui vai alcançar mais pessoas se você fizer isso. Então mais pessoas vão estar aprendendo conosco. Muita gente acha que para emagrecer é simplesmente cortar as coisas no dia a dia, né? Cortar todo tipo de alimento, comer uma quantidade calórica muito pequena e aí sim essa pessoa vai emagrecer. Só que existe um grande problema nesse quesito. A maioria das pessoas não sabe que não é a quantidade só que importa, mas sim a qualidade daquilo que você faz, daquilo que você come. Isso tudo não é culpa sua, sabe por quê? Porque isso é muito marketing, ou seja, a indústria alimentícia faz uma propaganda enorme para esses alimentos, para eles parecerem inofensivos, só que no fim das contas você está, às vezes, trocando gato por lebre. O que eu quero dizer? Que você às vezes come certos alimentos numa pequena porção, mas extremamente calóricos. E isso acaba atrapalhando todo o teu processo. E eu tenho certeza absoluta que você talvez esteja travada no seu resultado por conta exatamente disso. Então vamos aos 5 alimentos que acabam atrapalhando o seu processo. E dentre todos eles, eu tenho certeza que em algum momento você já teve ou ainda tem, mesmo já tendo começado a se alimentar de forma saudável. O primeiro alimento e o mais clássico de todos, que provavelmente está na maioria das famílias brasileiras hoje, é o refrigerante. Exatamente, o refrigerante ele é tenebroso. Mas Felipe, como assim tenebroso? Por que ele é tão ruim? Você sabe muito bem que todo tipo de refrigerante, a base dele é açúcar. E o açúcar em si, ele é um tipo de carboidrato, né, da forma mais simples possível, onde o seu corpo absorve e quando tem um excesso, ele absorve e estoca, transformando isso em gordura. Ou seja, quando você exagera no açúcar, você engorda. E também vai ter o efeito de inchaço. E esse é o grande problema, porque quando você exagera nas calorias, principalmente de alimentos dessa forma, você acaba tendo problemas no seu corpo e também vai ter na sua saúde. Ah, Felipe, mas hoje eu já aprendi que eu não preciso mais beber refrigerante, eu posso tomar o zero. Pois é, esse também é um erro grandioso que a maioria das pessoas cometem, que já que é zero, tá tudo bem tomar. Olha, isso aqui vai mudar a tua perspectiva a respeito de refrigerante zero. Lembrando aqui que eu não estou criticando para você nunca mais tomar. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Hoje em dia a gente sabe da importância, né, do consumo de alimentos saudáveis e também da boa hidratação do corpo. E o que as pessoas fazem? Elas ingerem muito refrigerante durante o dia, mesmo sendo zero, e não bebem água. Então, se a pessoa naturalmente não tem o líquido natural, que é a água, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma tendência a ficar mais inchada. Então, você acaba trocando a porção de água do seu dia por um refrigerante. E isso não é saudável. Isso não tem como ser saudável. Não tem como passar a mão na sua cabeça e dizer, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O que você precisa fazer é, claro, ter uma porção bem pequena desse refrigerante zero, se possível de forma esporádica, e focar muito mais na água. Ela vai já te ajudar nesse quesito para poder fazer com que você tenha uma redução de inchaço. E é isso que você está precisando, certo? Então não faça isso. Coloque a sua água no teu dia como base. Refrigerante é só uma pequena parcela, certo? O segundo alimento é o pão francês. Felipe, eu já vi nutricionista falando que pão engorda, já vi nutricionista falando que pão não tem problema e agora você está me confundindo com isso. Agora eu não estou te confundindo não, agora eu vou esclarecer tudo. Sabe por que as pessoas dizem que o pão engorda? Porque provavelmente a quantidade de carboidrato que você consome no dia, que vem proveniente desse pão, é muito alta para você. Então talvez isso seja um problema. Então se você come 2, 3 pães e aí come muito arroz, muito feijão,
e fala, ah, não, mas é saudável. Você está ingerindo carboidratos. E os carboidratos, eles são também muito calóricos, mesmo sendo saudáveis. Então é importante ter noção da quantidade do que você come. É claro que é possível encaixar sim um pãozinho no seu dia, se você fizer ali, né, aquele famoso malabarismo das calorias, dos macronutrientes durante o seu dia. Então você vai conseguir ter esse pão, só que você precisa ter cuidado. Se você exagerar, ele vai fazer com que você fique realmente com um nível de inchaço grande e provavelmente atrapalhando, né, o seu processo de queima de gordura e favorecendo o ganho. Tenha muito cuidado. O pão ele pode ser sim inserido no seu dia, só que o grande problema é a quantidade, certo? Então fique com muita atenção nesse caso, né, para você não exagerar e achar que está tudo bem. Porque tem gente que fala, ah, não, já que pão está tudo bem, come pão de manhã, come de tarde, come de noite. E aí aquilo ali não vai ser de fato benéfico para essa pessoa. Essa classe aqui, né, eu não vou dizer nem que é um alimento, né, o número 3, são vários. Isso aqui atrapalha demais, porque são alimentos extremamente ricos em substâncias tóxicas e também excesso de sódio, ou seja, uma combinação assim tenebrosa para o seu corpo, que são os alimentos embutidos. E aí a gente vai listar salsicha, linguiça, mortadela, presunto, peito de peru. Esses alimentos a gente pode englobar tudo numa caixinha e mostrar para você que de fato eles não são bons. Mas Felipe, eu nunca mais posso comer esses alimentos? Calma que não é isso que eu estou falando. É para você não ter no seu dia a dia com frequência. Essa é a grande diferença. As pessoas elas têm esses alimentos no dia a dia e acham que está tudo bem. Ah não, mas é só um pedacinho de linguiça. Ah não, é só um cachorro quente com salsicha. Ah não, só um peito de peruzinho aqui no meu pão. Ou seja, meus 2, 3 pães que eu boto só uma fatiazinha de peito de peru. Esse é o grande problema. Por quê? Você vai ingerir muita caloria, porque esses alimentos são extremamente calóricos, muito sal e muitas toxinas, como eu acabei de falar, que são prejudiciais para a saúde. Então você precisa ter muita atenção. Esses alimentos eles precisam ser assim muito raramente consumidos. Rotina, hábito, jamais, porque isso vai atrapalhar muito a tua saúde e vai travar o teu processo de queima de gordura. Então tenha cuidado com esses alimentos. E você pode fazer trocas simples. Você pode colocar no lugar do pão, por exemplo, ao invés de botar peito de peru, mortadela, salame, você vai botar ovos, você vai botar atum, você vai botar um frango desfiado, você vai botar um queijo. Isso já vai mudar totalmente a sua qualidade nutricional e é isso que você precisa. Número 4, aqui também envolve uma classe de alimentos, que são os molhos e temperos industrializados. Você precisa ter muita atenção, porque você até come saudável, você foi lá, fez aquele baldezão gigante de salada, botou alface, botou tomate, cenoura, cebola, beterraba, botou uma quantidade realmente muito grande de coisas, saudáveis até e válidas. Aí você vem com um molho daquele que você compra lá no mercado, famoso molho Caesar, e encharca aquela salada. O que vai acontecer? Você vai estar adicionando muita caloria através de um molho que não é saudável e acaba atrapalhando o teu processo, porque você vai ingerir muita caloria e também muito sal, ou seja, muito sódio dentro desse tipo de alimento. Então você precisa ter muito cuidado. E também a classe dos temperos, como eu falei, né? Aqueles temperos prontos, sazon, meu arroz, caldo quinó, são alimentos, né? São alimentos, olha, nem são alimentos, dá nem para classificar isso como alimento. São temperos que são muito ruins, porque eles têm muito sódio. Só nisso ali, você já vai ter uma quantidade extremamente alta de sódio, que talvez ultrapasse a quantidade que você precisa do dia. É muita coisa. Isso já vai fazer com que você tenha problemas, né, na sua questão de queima de gordura e atrapalhe e trave o teu processo. Então não tem esses alimentos no seu dia. Aprenda a fazer molhos saudáveis e temperos naturais também. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, chimichurri, gosto de utilizar páprica defumada, páprica doce, pimenta do reino, gosto muito de utilizar também orégano. São temperos naturais que ajudam muito você ter mais sabor na alimentação e não precisar colocar esses que são ruins. E também dá para fazer molhos caseiros, usando azeite, usando mostarda de boa qualidade, usando até mel, dependendo da quantidade você pode colocar, né? Colocando também, por exemplo, uma combinação dessa com limão. Enfim, dá para fazer uma mistura de coisas ali que fica gostoso e saudável. É possível ter coisas saudáveis e gostosas, você só precisa saber, né, colocar no teu dia a dia. Faça com que esses alimentos saiam da tua rotina. Isso aí vai te ajudar demais. A outra classe de alimentos aqui que eu vou dizer é alimentos industrializados congelados. Você vai ver ali, por exemplo, lasanha, vai ver hambúrguer, vai ver frango empanado. Você vai ver essa classe de alimentos também são extremamente calóricos e eles têm menos quantidade de nutrientes e mais sal, mais açúcar e mais gordura. Qual o problema disso?
vai travar o teu processo. Ah, Felipe, mas eu comprei lá, né, uma lasanha só para poder comer aqui, já que não tive tempo, né, eu comi uma lasanha. Às vezes eu não comi nem ela inteira, eu comi menos. Aí que você se engana, você acha que só porque comeu metade da lasanha você está comendo de fato menos calorias? Uma lasanha dessa, ela é extremamente calórica, uma quantidade calórica tão alta que você não faz ideia de que numa refeição só dá para comer aquilo tudo. Se fosse comparar com comida saudável, seria muita diferença. E você comeria talvez 2 pratos, ou seja, é uma quantidade calórica absurda. E também vai ter outro fator, que é o que a gente já vem mencionando, o excesso de gordura e o excesso também de sal, ou seja, muito sódio. O sódio em excesso, como eu falei, vai travar o processo porque vai fazer você ficar com um nível de inchaço muito grande. Isso vai atrapalhar tudo. Então você precisa evitar esse tipo de alimento. Não deixe isso entrar na sua casa, não deixe isso entrar para os seus filhos, porque esses alimentos eles são muito ruins. É muito mais fácil você fazer um alimento desse em casa, comprar uma massa fresca de lasanha, ou você mesmo fazer, se você souber, claro, ou comprar aquelas massas que, né, vem tipo macarrão e você montar a sua em casa, que vai ser muito mais saudável do que comprar essas prontas. Então faça isso. É muito melhor você colocar coisas naturais do que comprar esses ultraprocessados que são prejudiciais demais. Certo? E como prometido, a última dica é basicamente todos esses biscoitinhos que você adora. Biscoito, bolacha, salgadinho, não importa qual área do Brasil você está nesse momento ou do mundo e como você chama. Mas esses biscoitos, eles são de fato muito prejudiciais, porque eles vão ter tudo isso que eu acabei de falar para você. Muito sal, muito açúcar e gordura. E numa pequena porção. E às vezes você até troca, né, certos alimentos achando que aqueles alimentos são mais saudáveis do que outros e às vezes é parecido, como biscoitos recheados, né? Às vezes, vou trocar por um biscoito fit aqui, mas às vezes é a mesma coisa. Então, o importante é você ter o entendimento de que esses alimentos eles precisam ser colocados no seu dia, mas extremamente esporádicos. Ou seja, uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Ah, Felipe, mas meus filhos amam comer esse tipo de biscoito. Você está ensinando de fato muito mal essa parte alimentar para eles, porque isso vai trazer só prejuízo para a saúde dessas crianças. Então, se possível, comece a mudar. Não tenha isso em casa. Porque quando você não tem, você não está vendo. Se você não está vendo, você não lembra de comer. Se você não lembra de comer, você não vai atrás. E você vai procurar uma coisa mais saudável. Então, é esse que é o ponto. Você precisa evitar ter esse tipo de alimento em casa, porque tudo isso é extremamente prejudicial para a saúde e também atrapalha o processo de queima de gordura. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários quais desses alimentos você ainda tem no seu dia a dia, ou você estava até agora e já vai partir para jogar eles fora ou dar para uma pessoa que não tem problema com a alimentação nesse momento. Quero saber da sua opinião. E lembrando, você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal para aprender um pouco mais conosco e também já fica preparada porque eu vou falar agora no próximo vídeo a sequência do que eu acabei de ensinar aqui para você. Eu te mostrei o que é errado, agora eu vou te mostrar o que dá certo para você conseguir acelerar esse processo de queima de gordura. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.